não sobreviveria a um casamento na Idade Média. Você sabia que na Idade Média muitos casamentos eram arranjados quando os noivos ainda eram crianças? Sim, esqueça a visão romântica dos casamentos medievais. A realidade era bem diferente. Oi, eu sou a Steph e hoje vamos revelar o lado sombrio dos casamentos da Idade Média, que na maioria das vezes não passavam de acordos. Não havia amor à primeira vista ou finais felizes. Casamentos entre nobres eram pura estratégia. Imagine um tabuleiro de xadrez, onde reis e rainhas moviam suas próprias crianças para garantir poder e estabilidade. Cada união era um movimento calculado, com o objetivo de fortalecer laços entre reinos e famílias. E as mulheres? Bem, elas eram praticamente uma moeda de troca nesses acordos. O dote era uma parte crucial do negócio. Famílias negociavam por meses, às vezes anos, sobre quanto ouro, terras ou gado a noiva traria no casamento. Quanto maior o dote, melhor a união. Era como se fosse um leilão, exceto que em vez de objetos, vidas estavam sendo negociadas. Uma boa união podia salvar um reino da falência ou dobrar o seu território da noite para o dia. As famílias viam o casamento como um investimento, não como uma celebração de amor. Alianças matrimoniais podiam evitar guerras, forjar impérios ou derrubar dinastias. Um casamento bem arranjado podia garantir paz por gerações, enquanto um mal planejado podia desencadear conflitos bem sangrentos. No fim, o amor era um luxo que poucos podiam se dar ao luxo de ter. Imagine ser prometido em casamento antes mesmo de aprender a andar. Chocante, né? Mas essa era a realidade na Idade Média. Os pais arranjavam casamentos para seus filhos ainda no berço, sem se importar com o consentimento ou sentimentos da pessoa. Era como assinar um contrato de longo prazo, só que o contrato era uma pessoa. E a idade dos noivos? Meninas se casavam com 12, 14 anos, muitas vezes com homens décadas mais velhos. Os meninos geralmente esperavam até terem 14 a 16 anos, mas eles ainda eram praticamente crianças. Era como jogar adolescentes em um mundo de responsabilidades adultas de um dia para o outro. Um bom exemplo era Eleanor de Aquitânia, uma das mulheres mais poderosas da Idade Média. Casada aos 15 anos com o rei da França, ela foi usada como uma peça no jogo político 2 vezes. Após anular seu primeiro casamento, ela se casou novamente, dessa vez com o futuro rei da Inglaterra. 2 reinos, 2 casamentos e 0 escolha. As consequências desses casamentos forçados eram brutais, especialmente para as meninas. Fisicamente, muitas não estavam preparadas para a vida sexual e gravidez precoce. Mortes durante o parto eram comuns. Psicologicamente, o trauma era profundo. Imagina ser arrancada da sua família, forçada a viver com um estranho e esperada a dar filhos mesmo antes de entender o que isso significava. Depressão, ansiedade e sentimentos de isolamento eram frequentes. Muitas noivas choravam por dias antes e depois do casamento. Alguns relatos históricos mencionam jovens noivas que tentaram fugir ou até cometeram suicídio para escapar desses arranjos. Para os homens, a pressão era diferente, mas igualmente esmagadora. Eles eram esperados a governar, lutar e gerar herdeiros, muitas vezes com esposas que mal conheciam e que não sentiam nada. Aí, ressentimentos, traições e conflitos familiares eram resultados frequentes dessas uniões sem amor. O controle do casamento dos nobres na Europa era da Igreja Católica. Eles estabeleciam as regras, mas nem sempre as seguiam de perto. A igreja insistia que tanto a noiva quanto o noivo tinham que dar o seu consentimento para o casamento. Parece justo, certo? Na prática, era uma piada de mau gosto. O sim muitas vezes era coagido ou simplesmente ignorado. Falando em regras, a igreja tinha uma obsessão com parentesco. Casamento entre primos ou parentes próximos eram tecnicamente proibidos, mas para a nobreza essas regras eram esquecidas. Reis e nobres frequentemente recebiam dispensas para se casar com primos ou até tias. Dinheiro e poder falavam mais alto do que as leis divinas. Anulações de casamento eram mais raras que dragões.
A igreja viu o casamento como um sacramento quase indissolúvel. Lembra de Henrique VIII? Tudo bem que já estaríamos falando da Idade Moderna, mas como você sabe, a minha especialização é nos Tudors, então temos que comentar. O cara passou anos lutando para anular seu casamento com Catarina de Aragão. Ele acabou criando a sua própria igreja só para se livrar da sua esposa. Isso que é uma determinação para se divorciar, ou melhor, para casar com outra mulher. Os rituais de casamento eram um verdadeiro circo de superstições e crenças. Bênçãos para fertilidade, proteção contra o mal olhado e havia de tudo. As noivas usavam azul, um símbolo de pureza, e não podiam usar verde, que por mais que fosse a cor das fadas, eles acreditavam que isso podia causar ciúmes. Até o dia da semana importava. Sábado, esqueça, isso traz má sorte. No final, a igreja era a grande chefe dos casamentos medievais. Eles decidiam quem podia casar, como e quando. Era um controle que se estendia do berço até o túmulo, moldando a sociedade e mantendo esse poder. O amor? Bem, era um detalhe insignificante nesse grande jogo de poder e controle. As mulheres tinham tanto poder quanto uma peça de xadrez. Submissão e obediência eram obrigatórias. A esposa devia obediência total ao marido. Ponto final. Era como se o sim no altar fosse o contrato de servidão vitalícia. As mulheres tinham menos direitos do que um cachorro de estimação. Propriedade? Nenhuma. Tudo pertencia ao marido. Herança? Só se o marido permitisse. Era como se, ao casar, a mulher deixasse de existir. Ela se tornava uma extensão do marido, sem voz própria. Violência doméstica? Mais comum do que pão na mesa. Os homens tinham liberdade para disciplinar suas esposas. Em alguns lugares era legalizado bater na esposa, contanto que o bastão não fosse mais grosso que o polegar do marido. Confortável, não? Um ótimo exemplo é Margery Peston, uma nobre inglesa do século XV. Suas cartas revelam uma vida de constante submissão e medo. Ela precisava de permissão do marido até para visitar a própria mãe. E se reclamasse, bem, era aí que o bastão entrava em cena. Após o casamento, muitas mulheres se sentiam presas. Divórcio? Nem pensar. Fugir? Impossível. Era uma sentença de vida sem direito à liberdade condicional. Muitas acabavam em conventos, não por vocação religiosa, mas como a única fuga de um relacionamento abusivo. A vida diária de uma mulher era uma maratona de deveres. Administrar a casa, cuidar dos filhos, supervisionar os criados e sempre estar disponível para satisfazer o marido. Era um trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem pausas, férias ou aposentadoria. A única liberdade vinha com a viuvez. Só então uma mulher podia ter algum controle sobre sua vida e propriedade. Não é de se admirar que muitas viúvas ricas se recusassem a casar novamente, preferindo a liberdade solitária à servidão conjugal que mais parecia uma escravidão. A infidelidade era algo muito comum e até aceitável. Nobres infelizes buscavam consolo nos braços de amantes, causando escândalos e muitas vezes gerando muitos filhos ilegítimos. Pegue o caso de Joana de Nápoles, casada aos 7 anos com seu primo Andrew da Hungria. Mais tarde, ela foi acusada de conspirar para matá-lo. Andrew foi estrangulado e jogado pela janela. Ela escapou da acusação, mas a sua reputação foi para sempre manchada. Falando em assassinato de cônjuges, eles não eram tão raros quanto você imagina. Cônjuges infelizes às vezes recorriam ao veneno ou acidentes convenientes para se livrarem de parceiros indesejados. Isabela da França, a loba da França, supostamente conspirou com seu amante para derrubar e possivelmente matar o seu marido, o rei Eduardo II da Inglaterra. Ele provavelmente era homossexual, então ele acabou morrendo com uma brasa lá no fiofó. E quando o casamento não produziu os resultados esperados, as coisas também ficavam feias. Casamentos inférteis ou sem herdeiros homens eram um pesadelo político. Infelizmente, vou ter que citar novamente o bifão Henrique VIII, cuja obsessão por um herdeiro homem levou a Inglaterra a uma loucura religiosa e custou a cabeça de 2 de suas esposas. Disputas de herança transformavam famílias em campos de batalha. Irmãos contra irmãos, primos contra primos,
todos lutando por um pedaço de poder. A Guerra das Duas Rosas, que vou fazer um vídeo para vocês em breve, devastou a Inglaterra por décadas, essencialmente começando por uma disputa familiar sobre quem tinha mais direito ao trono. No fim, esses casamentos arranjados que supostamente trariam estabilidade, muitas vezes plantavam as sementes da sua própria destruição, provando que quando se trata de poder e política, nem os laços sagrados do matrimônio estão a salvo. O casamento medieval era brutal, não é? Não pense que isso mudou da noite para o dia. A evolução foi lenta. Aos poucos o amor começou a entrar na equação. Afinal, Romeu e Julieta não surgiram do nada. Hoje, a maioria de nós se casa por amor, mas ainda carregamos resquícios medievais. Anéis de casamento, vestidos brancos, pedir permissão ao pai da noiva, tudo isso são vestígios de época. Até o Felizes para Sempre vem da ideia de que o casamento é para a vida toda. Ufa! Me conta se você sobreviveria. Eu tô muito bem sendo uma senhora do século 21. E se você gostou do vídeo, segue aqui o canal para mais curiosidades. Temos vídeos todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.